Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você for ver esse vídeo. Hoje, 20 de abril de 2026, eu quero deixar uma palavra de reflexão para nossas vidas, que se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 20, nos versos 30 e 31. O evangelista vai dizer que os feitos de Cristo não pôde todos eles serem registrados na Bíblia. Mas o que foi registrado foi para que a gente venha crer que ele é o Messias. E não somente crer que ele é o Messias, mas que através dessa crença a gente venha ter vida nele. Eu estou falando de uma forma resumida para ganharmos tempo, mas você pode acompanhar a leitura de João 20, verso 30 e 31. E esse texto, João está indagando porque os versos que antecedem esses versículos 30 e 31 falava acerca de Tomé, porque Tomé não estava acreditando na ressurreição de Cristo. E Tomé fez perante muitos um juramento em que, se ele não visse com seus próprios olhos e não colocasse o dedo nos lugares onde Jesus foi ferido, de forma alguma ele iria acreditar. De sorte que passou 8 dias, Jesus apareceu no meio deles, adentrou a casa com as portas fechadas, e o texto diz que Jesus pede para que Tomé coloque o dedo aonde ele disse que queria colocar, para assim acreditar. Mas Tomé, arrependido, ele indaga que agora ele crê. E Jesus o confronta dizendo: por que você me vê, você está crendo? Bem-aventurado uma geração futura, que não me viram e me crerão. Então, no verso 30 e 31, o evangelista João está dizendo que nós temos que crer na palavra. É a forma melhor de nós vivermos o evangelho pela fé, é crendo na palavra, no que ficou escrito para nós, o que ficou registrado. Mas isso não quer dizer que todos os feitos de Cristo se resumem ao que está escrito na Bíblia. Se fosse para se colocar, para se registrar, anotar tudo que Cristo fez, Deus e o Espírito Santo, a Trindade Santa, assim podemos dizer, não haveria livros no mundo para que fosse registrado. Mas o que me chama a atenção no verso 30 e 31, que tão somente de nós cremos através das Escrituras que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo, é que nós venhamos crer e através dessa crença nele, nós venhamos ter vida. E isso mexeu comigo hoje pela manhã, porque abriu um alerta para mim e eu quero expressar para você. Corremos um grande risco de estarmos no Evangelho e vegetando. Eu sei que é duro essa palavra, mas corremos um risco de estarmos vegetando na presença de Deus. Corremos um risco de não estarmos desfrutando do que Jesus tem para nós. E o pior, podemos estar conformados, podemos estar acalmados, conformados com o que estamos desfrutando, sem entender, ou quem sabe até entendendo, mas no comodismo, no sedentarismo espiritual. Não queremos nos esforçar para abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, da nossa carne,
para desfrutar, perdão, do que Jesus tem para nós. O texto ele é claro em dizer que só vamos ter vida em Cristo. Elabadará-se, cabaiaçu, bicumunduque mirá. Não é uma religião, não é uma placa ou um nome de uma denominação, não é o título de um homem, não é porque estamos sendo apacentados, quem sabe, ou liderados por alguém a qual Deus emprestou inúmeros dons. E, infelizmente, não por culpa de quem nos apacenta, nos orienta e nos lidera, mas muitas das vezes por culpa nossa, de idolatrar o homem pelos dons que Deus o emprestou. E não entendemos, ou não queremos entender, que o Senhor dos céus e da terra, que o Todo-Poderoso e que o leão da tribo de Judá está esperando eu e você abrir mão de tudo aquilo que prende a nossa comunhão com Ele. O que faz com que eu e você não avance para experimentar, e não somente experimentar, mas viver de uma forma intensa e gloriosa o que Jesus tem para nós. Quantas das vezes nos comportamos como religiosos, nos apegamos a costumes e protocolos. Elabadará-se. Em uma geração que vivemos, em que a tecnologia tomou conta, em que tudo aparentemente é mais fácil, ninguém quer se esforçar mais para desfrutar do que Deus tem. Aleluia! Somos essa geração que Jesus disse para os discípulos, na presença dos discípulos para Tomé: bem-aventurada uma geração futura que não me viu, mas irão crer. Somos essa geração que não tivemos o privilégio que os apóstolos tiveram e muitos outros, de ver Jesus em carne, de ver Jesus ressurreto. Aleluia! Quantas pessoas servindo ao Senhor oprimida, servindo ao Senhor magoada, entristecida, frustradas, porque estão caminhando sem vida. Volto a dizer, quem sabe, vegetando na presença de Deus. Não porque Deus não quer, mas Deus concede o livre-arbítrio, porque para isso Ele enviou seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você venha ter vida. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Que essa palavra de em Cristo ter vida, de abrir mão do nosso eu, do nosso intelecto, de obedecer sem entender, de obedecer sem questionar, para que possamos desfrutar do que Ele tem para nós. Que venhamos nos permitir ser ministrados pelo Senhor. Que hoje, através desse vídeo, que o Espírito Santo, se você permitir, faça um divisor de águas na sua vida, para você rasgar a religiosidade e mergulhar nas Escrituras, e não somente ler, mas entender e obedecer, mesmo sem entender, para que venhamos ter vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe não somente a sua vida, mas a sua família, a sua parentela. Que Deus continue te abençoando e te guardando para a glória dele. Um forte abraço do evangelista Gerson Santos.